Oi, turma, tudo bem? Dando continuidade, então, ao assunto de processo de separação de misturas, hoje, na nossa aula 7, a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas homogêneas, tá bom? Temos, então, a destilação simples, né? Que eu comentei com vocês na aula anterior, que podia também ser equivalente ao processo de evaporação. A destilação simples ela é utilizada para misturas homogêneas. Quais são os dois exemplos principais que são cobrados nos exercícios? Água com sal ou água com álcool, tá? E qual é o critério que é levado em consideração nesse processo? As diferenças da temperatura de ebulição, tá? Ou seja, água com sal, a água passa para a fase gasosa em uma temperatura diferente do sal que está dissolvido nela. Mesma coisa para a água com álcool, só que nesse caso o álcool ele passa para a fase gasosa em uma temperatura inferior à água, tá bom? Confere o esquema aí pra gente, tá? Bem ilustrado, mostrando como que funciona esse processo dentro de um laboratório. A gente tem, principalmente, né, os principais equipamentos são o balão de destilação, tá? O bico de Bunsen, que vai aquecer a mistura que vai ficar dentro desse balão. Um termômetro, né, para a gente ter um controle de temperatura. O condensador, tá? Que ele tem uma entrada e uma saída de ar. O condensador é como se fosse uma vidraria dentro da outra. Dentro da vidraria tem, né, um orifício por onde passa a mistura, que ela volta para sua fase líquida. E ao redor dela, que é o processo de entrada e saída de água, é para refrigerar. Por isso que ele é chamado de condensador, que a função dele é reduzir novamente a temperatura para que a substância que foi para a fase gasosa passe pelo condensador e volte novamente para a fase líquida, tá? E assim ela seja coletada no recipiente ao final do condensador, tá bom? Resumindo, a mistura é aquecida, aquela que for mais volátil passa para a fase gasosa, é direcionada ao condensador, ela retorna para a fase líquida e é coletada em um recipiente, né, ao final do condensador, tá bom? A destilação fracionada, ela se baseia no mesmo critério que a temperatura de ebulição. Ela se chama destilação fracionada porque ela envolve uma mistura homogênea mais complexa, tá? E aqui o melhor exemplo que nós podemos utilizar é o processo de destilação do petróleo, do qual são obtidos, né, os principais combustíveis aí utilizados no nosso cotidiano. Óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, o gás de cozinha, tá? No esquema da esquerda, a gente tem aí uma representação do que é uma destilação fracionada com equipamentos que são utilizados em um laboratório, tá? No esquema da direita, é uma representação de como que funcionam, né? Como é que esse processo funciona numa refinaria, tá? Numa chamada torre de destilação. Então, essa mistura homogênea, ela entra, né, nessa torre, ela é aquecida. Dessa mistura, vão ser separadas frações com diferentes temperaturas de ebulição, tá bom? Então, é apenas um processo de separação, tá? Vejam, não está acontecendo nenhuma reação química. Muitos alunos confundem, tá bom? O próprio título do conteúdo, ele já é autoexplicativo, né? Separação de substâncias que estão misturadas de maneira homogênea, tá? Claro que cada uma dessas frações depois recebe um tratamento adequado para que elas estejam de acordo, né, com os padrões da Agência Nacional de Petróleo, para que assim elas sejam consumidas. Por exemplo, a gasolina esteja em condição ideal para ser utilizada no veículo, tá bom? Resumo, temperaturas de ebulição diferentes. É uma substância, é uma mistura líquida, onde as substâncias vão ser separando gradualmente devido à diferença de ebulição, diferença da temperatura de ebulição, ok? Vamos então fazer 3 questões para a gente fechar esse conteúdo, tá? Temos aí a primeira questão, uma questão da UNB,
onde a gente vai ter que julgar os itens em certos ou errados. O item 1 diz o seguinte: a evaporação permite a separação de dois líquidos bastante voláteis? Sim, ok? Professora, mas a senhora não explicou o que era volátil. A volatilidade, ela é uma propriedade que está relacionada à temperatura de ebulição. É a facilidade com que uma substância tem de passar da fase líquida para a fase gasosa, tá? Exemplo, acetona e água. Quando nós derramamos a acetona, imediatamente ela passa para a fase gasosa. Dificilmente você vai precisar limpar uma superfície que tem acetona derramada. Por quê? Ela é um líquido muito volátil. Ela passa com muita facilidade para a fase gasosa. Ok? Item 2. É possível a separação de um material homogêneo, líquido-líquido, por destilação fracionada? Sim, perfeito. Foi o que nós acabamos de explicar, tá? A separação de líquido-líquido, ela é justamente o ponto-chave da destilação fracionada, ok? Misturas homogêneas. Professora, mas pode ter um gás? Pode ter gases, sim, que é o caso do petróleo, mas ela basicamente consiste em uma mistura de substâncias líquidas, ok? Item 3. A separação de componentes do petróleo é feita com base na diferença entre as respectivas temperaturas de ebulição? Corretíssimo, tá? Item 4. O princípio da destilação fracionada fundamenta-se na diferença de solubilidade dos sólidos de um material? Incorreto, né, galera? Tá? Não é a solubilidade que é utilizada como parâmetro aí na destilação fracionada. Reforço, é a temperatura de ebulição. Um outro termo que pode aparecer é volatilidade ou volátil, ok? Próxima questão, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Essa é muito fácil, hein? Trata-se, portanto, da decantação, tá? Alternativa A. Pois na decantação, o líquido que tem a maior densidade, o líquido ou sólido, tá? Ele vai ficar sempre na parte inferior do recipiente. 2 exemplos. Água e areia, né? A areia sempre vai ficar no fundo do recipiente, ela é mais densa que a água. E um outro exemplo é da água, só que com óleo. Nesse caso, a água é mais densa que o óleo, tá? Vamos para a última questão da Unimep de São Paulo. Temos um material heterogêneo constituído de açúcar, iodo e areia. A maneira mais adequada para separar esses componentes são as maneiras, né? Então, são várias etapas, as maneiras mais adequadas. Vamos analisar as alternativas, né? Temos a opção aí de utilizar imã, fazer aquecimento, adicionar água, centrifugação. Mas qual seria a ordem correta? Vamos pensar o seguinte, né? Nenhum dessas substâncias é um metal, portanto, nós não podemos usar um ímã, ok? O ideal seria, nesse primeiro momento, fazer um aquecimento, que assim o iodo, né, que é um sólido volátil, ele consiga, assim, ser separado dessa mistura heterogênea açúcar, iodo e areia, certo? Ficando com o aquecimento, a gente fica entre a letra B e a letra E. Próximo passo, então, seria a adição de água. Assim a gente consegue solubilizar o açúcar na água e fica com um sistema heterogêneo agora, fase líquida, com água e açúcar, e uma fase sólida, areia. A próxima etapa, então, será a filtração. Aí assim a gente consegue separar a areia da água com o açúcar, tá? E aí, por fim, a gente faz o uso da destilação simples, que é a diferença de temperatura de ebulição, faz com que essa água passe para a fase gasosa, ficando retido no recipiente apenas o açúcar. Turma, então finalizamos aqui a aula 7 para fechar todo o conteúdo de processo de separação de misturas, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, treinem, façam bastante exercício e a gente se encontra na próxima aula com um conteúdo novo.